E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Um vídeo especial porque eu vou falar sobre natação, mas eu vou falar sobre uma faixa etária da natação com a qual eu já não trabalho faz muito tempo. E você sabe, né? A gente acaba não trabalhando com isso e vamos nos especializando mais naquilo com que a gente trabalha mais no cotidiano. Então os meus vídeos aqui ficaram muito centralizados, muito focados na faixa etária de 8 anos para cima, né? Vídeos um pouco mais técnicos. Hoje eu vou falar sobre natação infantil para crianças pequenas. Quando eu falo criança pequena, eu estou falando crianças de 2 até 6, 7 anos, né? Crianças pequenininhas mesmo, né? Naquela fase pós-bebê, né? Até a fase que a gente, vamos dizer assim, até a fase escolar, mais ou menos, né? E que é uma fase muito bacana. E eu vou aproveitar e vou fazer uma divulgação de um colega meu que escreveu para mim, né? E ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou indicar esse canal para vocês. Chama Davi Assef Diversão e Aprendizado. Bacana, não poderia ter título melhor. Entrem lá, Davi Assef Diversão e Aprendizado. É um canal com vídeos só de natação infantil. Muito colorido, os vídeos falam das aulas, mostram as aulas, as atividades. Muitas estratégias lúdicas, muita brincadeira, muito colchão na água, plataforma, pulando por dentro do aro, é muito bacana. Entrem lá, é um canal com mais de 2.000 inscritos, já está com 85 vídeos, entrem lá. Eu não conseguiria falar tudo que ele já pôs lá, ele tem uma vivência, parece-me, muito mais sólida que a minha nessa faixa etária, e é muito bacana. Para quem quer ter uma visão completa sobre a natação, acho que tem que procurar também canais que abordem essa faixa etária. Podem haver outros bons canais, mas esse com certeza eu acho que vocês devem entrar lá. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu, no começo da minha vida profissional, primeira década e meia de profissão, eu trabalhei muito com natação infantil. Depois acabei deixando por circunstâncias de trabalho, não foi por opção não. Eu adorava aquela faixa etária. Vocês vão ver no final como eu adorava aquilo. Eu gostava demais. E aí eu acabei deixando e você acaba se dedicando mais àquilo que você tem que trabalhar diretamente, como eu falei, então ficou. E eu gostaria de falar da importância disso. O vídeo lá, esses vídeos que estão neste canal, falam disso, evidentemente. Ele, como eu, tem umas descrições de vídeo bem completas. Ele gosta disso, ele é professor como eu, gosta dessas coisas, e ele fala bastante disso. Mas eu gostaria de falar, de reforçar a importância da natação infantil na vida das nossas crianças. E eu vou pedir licença para não me delongar muito nos aspectos físicos e fisiológicos, porque eles são muito batidos. Não é que não sejam importantes, não, são importantes, mas eles são muito batidos, né? Essa coisa de tonificação da musculatura, melhora da capacidade respiratória, melhora do apetite, melhora do sono, todo mundo sabe isso, né? É quase que intuitivo, de tanto que se fala disso, né? Controle da obesidade infantil, crianças que, né, desde pequenininhas precisam disso, trabalho de apneia e abertura dos olhos, é uma coisa muito bacana. Então toda essa parte física e fisiológica, né, muito importante. E a natação tem uma grande vantagem que todos esses aspectos podem ser trabalhados muito precocemente e praticamente sem contraindicações. Eu falo praticamente porque às vezes a criança pode ter um probleminha médico, uma otite recidivante, uma adenoide muito grande, pode ter umas complicações e o médico pode pedir para, peraí, mamãe, vamos primeiro tratar isso, vamos primeiro resolver esse problema para depois ele fazer natação. Pode acontecer. Mas praticamente sem indicação, 90 e tantos por cento das crianças têm condição de fazer esse trabalho físico e fisiológico precoce. É muito importante. Só isso já daria um vídeo inteiro. Mas eu vou pedir licença para não ficar nessa parte e ficar mais na área cognitiva, afetiva, social, emocional, que é uma coisa que se fala menos. Fala-se, mas se fala menos. Eu sinto que
aborda-se com muito menos intensidade esses temas, né? A primeira coisa que eu acho que a natação infantil ajuda muito é a melhora da sociabilização e da autoestima. Crianças pequenininhas estão muito acostumadas a ficar naquele núcleo familiar. Hoje em dia, com o mundo que a gente vive, as crianças ficam muito dentro de casa. Quem tem condomínio ainda, quem mora em condomínio, ainda às vezes tem a sorte de ter bons vizinhos e na quadra, na piscina do condomínio pode ter boas amizades, mas hoje em dia é mais difícil isso, né? Os tempos estão muito violentos, estão muito incertos, então os pais tendem a proteger demais as crianças. Quando a criança começa a fazer natação, ela encontra outras crianças na mesma situação, interage com elas, brinca com elas, né? E se diverte com elas e troca ideia, e a criança desenvolve muito a sociabilização. Senão vira um bichinho do mato. Aquele bichinho do mato que não fala com ninguém, estranha a presença de todo mundo, né? A criança, quando fica muito dentro de casa, muito debaixo da asa dos pais, fica com a sua sociabilização atrofiada, né? E a sua autoestima também, fica com medo de coisas bobas, que não precisaria ter medo. E na aula de natação, pelo aspecto lúdico muito forte que as aulas têm, pelo colorido que as aulas têm, pela presença de outras crianças da mesma faixa etária, ajuda muito nessa sociabilização e nessa consolidação da autoestima dela, né? É muito bacana. Então isso é uma coisa que ajuda demais. Os pais devem pensar nisso. Não é para ser campeão, não. É para desenvolver esse tipo de coisa que vai ser importante na escola, vai ser importante em uma série de aspectos da vida pessoal da criança, né? Outra coisa é melhora no desenvolvimento psicomotor. Pô, desde Piaget já se fala nisso, né? Quer dizer, o desenvolvimento de uma boa cognição, de uma boa inteligência na criança depende da sua motricidade. E a água é um ambiente privilegiado para isso, né? É um ambiente relativamente seguro, desde que as aulas tenham uma metodologia segura, né? Um professor para cada criança, um professor para cada 2, 3 crianças, professor dentro d'água, sempre atentos, bem treinados, bem orientados e tal. Desde que seja assim, a criança vai se desenvolver muito, a motricidade da criança vai se desenvolver, pedalar, bater, as circunduções de braço, circundução de perna, mudanças de decúbito, mudanças de planos. A criança vai ter a sua motricidade muito ampliada, seu acervo motor vai ampliar demais e a criança vai ter a sua cognição muito favorecida com isso, muito favorecida com isso. Então, eu acho que é uma coisa que os pais têm que ficar atentos com isso e, se possível, colocar as crianças mesmo, né? E a outra coisa, desenvolvimento das noções espaciais, temporais e de ritmo. Isso vai ser importante para um monte de coisas. Noções espaciais, temporais e de ritmo vai servir para outras modalidades esportivas, vai servir quando a criança precisar andar de bicicleta, aquela que precisar dirigir um carro, noção de ritmo quando ela precisar dançar com a sua turma, numa balada, alguma coisa e tal, entendeu? Aquela criança toda, aquele moleque todo descoordenado, que nunca teve noção de ritmo. Então é importante a criança desenvolver esse tipo de coisa para ela poder se sociabilizar até, né? Então é importante que a criança tenha isso. Então esses 3 aspectos são aspectos muito importantes que a natação vem ajudar. Também de maneira muito precoce e praticamente sem contraindicações. Então eu queria hoje chamar a atenção para esses aspectos mais cognitivos, afetivos, psicológicos e sociais. A natação infantil ajuda muito nisso, né? E com relação ao professor, eu queria fazer aqui um adendo especial com relação aos professores. Professor, para trabalhar nessa faixa etária, tem que gostar, tem que ter talento, tem que gostar, tem que ser bom, tem que ter uma ludicidade natural, tem que gostar de brincar, tem que se divertir junto com a criança. A criança percebe quando o professor está sendo meio falso e meio forçado e tal, porque é com a parte lúdica que o professor vai conseguir as coisas que ele quer. Porque brincar com criança todo mundo faz, todo mundo faz. Agora, você através das brincadeiras, através de estratégias lúdicas, você desenvolver todo um conjunto de habilidades que você precisa desenvolver nelas, precisa ter talento.
precisa ser bom nisso, precisa gostar de criança, né? E precisa saber chamar a criança, entender do universo infantil da criança, dos seus heróis, das suas brincadeiras, entender como é que funciona a imaginação da criança, estimular a imaginação da criança, às vezes com pouca coisa, não precisa equipamentos muito sofisticados, às vezes com uma brincadeira, com uma coisa mais assim, você estimula a imaginação da criança. Estimular a imaginação da criança e chamá-la para atividade com isso. Porque a criança um pouco mais velha, você já começa a falar que é importante para ela aprender a nadar, para ter segurança, para ter saúde, etc. Criança com 8, 9, 10 anos tem cognição para entender isso e até encarar a atividade. Criança pequenininha, se ela não gostar de você, se ela não gostar da atividade, né? Se você deixar ela, sei lá, beber água, se assustar, alguma coisa e tal, ela trava. Então, o professor tem que ter muito cuidado, tem que ser muito cuidadoso, muito talentoso e saber estimular a criança para fazer esse tipo de coisa. Você não tem como forçar uma criança nessa idade, você não tem como forçar ela a fazer aquilo que você quer. Não tem. Criança, se ela travar, um abraço. Então, eu acho que quando aparecer um professor que sabe fazer isso, ele teria que ser muito valorizado e acaba não sendo, né? Os professores mais valorizados acaba sendo o pessoal que já trabalha em fases mais adiantadas, consolidando os nados, preparando crianças para festival, que são coisas importantes também. Mas não se dá atenção, parece que está só brincando, E um bom profissional para trabalhar com natação infantil é um profissional de muito valor, é um profissional raro. Eu já trabalhei como gerente de academia, selecionando, treinando e supervisionando a atuação de professores. É um profissional raro, difícil de achar, e eu faço aqui um apelo à valorização desses profissionais. Profissionais que sabem fazer isso são raros e têm que ser valorizados, porque eles estão introduzindo a natação na vida da criança pela primeira vez. É essa visão da natação infantil que a criança vai arrastar para o resto da vida dela. E a natação é uma atividade extremamente longeva. A natação pode estar presente na criança praticamente a vida inteira, começando no bebê até o idoso. Então, quando você introduz na natação infantil, bebê é aquela história, tá junto com a mãe e tal. Mas na natação infantil, que ela tem aula não com os pais, tem aula com o professor vai introduzir a aula de natação, a piscina, os brinquedos, as atividades, a apneia, abertura dos olhos, pequenos deslocamentos na superfície, deslocamentos submersos. Vai introduzir esses conteúdos de aula na vida dela. Se ele fizer isso de maneira lúdica, saudável, segura, divertida e tal, a criança vai arrastar isso para o resto da vida. É uma fase muito importante, crucial. Então eu faço aqui o meu hino de louvor a esses profissionais que trabalham com isso. Eu já não trabalho com isso há muito tempo, mas reconheço demais um professor talentoso desse e acho que as academias, os clubes têm que valorizar um profissional desse, porque não é uma coisa simples não, você manter a motivação da criança fazendo todas essas atividades só na base da motivação. Não tem como forçar. E para os professores, quem está me ouvindo aí que vai trabalhar, saiba que é uma faixa etária de muito retorno afetivo. Vocês vão se divertir demais, vocês vão se sentir muito recompensados. Costumo dizer para as minhas filhas que a minha profissão tem retornos financeiros muito pequenos, mas retornos afetivos enormes, né? E eu me divertia muito quando eu dava aula, assim. Tem um monte de pequenas historinhas, né? Eu costumo dizer sempre que a natação é detalhe, né? Para não falar detalhe para uma criança de 5 aninhos, 6 aninhos, eu falava, olha, eu vou contar um segredo para vocês. Vem aqui que eu vou contar um segredo para vocês. Aí vinha todo mundo assim, eu contava um segredo para ela. E eu fazia isso sempre nas aulas. Aí um dia, não sei porquê, numa aula, eu usei isso mais de uma vez, usei umas 2 ou 3 vezes. Na terceira vez que eu fui usar isso numa aula, a menina virou para mim e falou, nossa, professor, a natação é cheia de segredos, não? Eu falei,
Mas são segredos que não prejudicam ninguém. Eu me lembro dela falando isso pra mim, com uma carinha meio séria, assim, sabe? Muito interessante. Eu tenho uma outra historinha também. Eu era fogo, viu, gente? Quando eu era professor, eu já era coordenador da natação numa academia e nós tínhamos uma aula de convênio. Vinham as crianças pequenininhas e as crianças um pouquinho mais velhas. Eu ficava com as pequenininhas no meio da piscina, numa plataforma. E tinha uma professora que ficava com as maiores no rasinho, já com o pé no chão. A gente dava aula um vizinho do outro. Professora Lidiane chamava. Professora, se você está me vendo, um abraço para você. E a gente estava lá na aula, aí um dia no final da aula, os últimos 5 minutinhos eram sempre lúdicos e tal. Aí eu percebi que as crianças pegavam os brinquedinhos que elas tinham levado, ou que tinha lá na academia. Aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu chamei as crianças e falei, ó, nós vamos invadir a aula da professora aqui do lado. Quando eu falar 3, presta bem atenção. Nós vamos invadir, vamos falar que a aula acabou. Entra lá falando, ó, acabou a aula, acabou a aula. 1, 2 e 3. Aí a molecada toda passou por cima da raia. Acabou a aula, acabou a aula, acabou a aula. Não, agora não tem mais aula, agora é brincadeira. Agora é brincadeira, acabou a aula. Aí tinha um aluno nessa turma da professora que era meio ranzinza. Ele falou, professora, eles estão invadindo. Aí eu fiz isso uma vez, a professora ficou sem saber o que fazer direito, ela era a professora, eu era o coordenador da natação, né? Aí passou um tempinho, passou 1, 2 aulas, e eu falei para os meus alunos, nós vamos invadir a aula da professora de novo. Chega todo mundo aqui pertinho, disfarça, quando eu contar 3. 1, 2 e 3. Todo mundo passou por cima da raia. Aquele mesmo menino ranzinza falou, vocês de novo? Olha, eu me divertia demais. A professora riu. Na primeira vez ela ficou assustada, na segunda vez ela riu. Todo mundo riu e a gente fazia os últimos 5 minutos a gente fazia juntos. Que eu achava que era meio estranho fazer a brincadeira de um grupo separado do outro. Aí a gente fez junto. Era muito divertido, viu, gente? Para você, professor, que vai trabalhar com essa faixa etária, é muito divertido, dá um retorno afetivo muito grande. Essas histórias que eu contei aqui devem ter mais de 20 anos. Mais de 20 anos, eu ainda dou risada, ainda brinco com isso. São coisas que preenchem o coração da gente, que satisfazem, que completam a gente muito, né? Realizam a gente profissionalmente. É importante. Tá bom? Gente, por hoje era isso, já estiquei demais esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui, ativa o sininho para você receber sempre vídeos novos quando eu faço. Mandem o link, assistam esse canal, Davi Assef Diversão e Aprendizado. Vão lá, visitem o canal, se inscrevam lá. Eu acho bacana, eu acho que complementa bem com o meu aqui. Estou fazendo essa divulgação porque acho que complementa bem. Eu tenho gratíssimas lembranças quando eu trabalhava com essa faixa etária. Fiquem sempre com a gente, mandem suas dúvidas e sugestões, e principalmente sugestões, porque as melhores viram vídeo. Tchau!